Queridos, amados, amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção, este canal de bênção. Agora eu aconselho você para se inscrever, porque uma vez que você se inscrever no canal, você terá acesso a todos os vídeos e outros vídeos que virão. Você irá receber as notificações através do sininho. Então aconselho-te para se inscrever. Este canal está hoje, agora, no livro de Atos. É uma série que nós estamos fazendo a leitura. Aconselho-te para que venha assistir esses vídeos pela série, capítulo 1, capítulo 2. Aqui na minha esquerda, na sua direita aí, tem um telão. Todos os vídeos da série passa-se a palavra escrita, para que você possa ler conosco, tá bom? Então vamos para o capítulo 11, a qual nós estamos agora no livro de Atos, tá bom? Você pode acompanhar comigo aí. Vamos para a palavra de Deus. Lembra-te que eu aconselho que venha assistir o capítulo 1, capítulo 2, já está tudo no canal. Tudo no canal aqui disponível, gratuito. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com ele. Pedro, porém, começou a fazer-lhe um relato, ordenando, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope, e um êxtase tive uma visão. Alguma coisa descia debaixo do céu pelas quatro pontas, como se fosse um grande lençol. E aproximando-se de mim, e olhando para ele com atenção, vi quadrúpedes da terra, feras e animais que rastejam e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou em minha boca algo profano ou impuro. Mas a voz falou-me do céu pela segunda vez: não chames de profano o que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, e tudo voltou a ser recolhido ao céu. Naquele momento, os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos. E o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. E também estes 6 homens me acompanharam e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como em sua casa tinha visto, em pé, o anjo que lhe dissera: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. E ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo, tu e tua casa. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre ele, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor, que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Os que foram dispensos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para a Felícia, Chipre, Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus.
E a mão do Senhor era com eles. E um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Bernabé a Antioquia. Ali chegando, Bernabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque eram homens bons, cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Bernabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia e, durante um ano inteiro, reuniu-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágapo, indicou pelo Espírito que haveria de uma grande fome em todo o mundo, que ocorrera no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-as aos presbíteros pela mão de Bernabé e Saulo. Irmãos queridos, amados, deu para você visualizar comigo aqui a leitura da palavra do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Agora, o interessante na leitura que eu estava fazendo, que eu fiz, é que do versículo 1 ao versículo 18, tem um detalhe muito importante. Porque no começo da igreja tinha falsos irmãos. Os mesmos que desceu com Pedro no capítulo 10, que desceram também 5 com Pedro, fizeram rebelião na igreja com a lei passada, a lei de Moisés, tentando circuncidar o povo. Porque eles não tinham ainda o propósito do mandamento da graça de Cristo, porque o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. Mas até na antiga aliança já tinha os falsos crentes. Caim e Abel, lá no livro de Gênesis capítulo 4, já o Caim era traiçoeiro. Cã, filho de Noé, Gênesis capítulo 9, também fez mal, era um irmão traidor, um filho traidor. Porque o povo do Egito, quando Moisés disse: irmãos, por que brigar entre vós? Vocês são os irmãos. Veja que o homem, ele se levantou contra Moisés e disse: vai querer matar nós como matou o egípcio? Êxodo capítulo 2. De Gênesis a Malaquias, tem dezenas de irmãos traidores da verdade, falsos irmãos. Os filhos de Arão, Números 3, veja que o filho de Arão também, filho do profeta, errou, foi consumido pelo fogo. Dalila com Sansão se fez uma pessoa amorosa, mas traiu. Juízes capítulo 16. 1 Samuel capítulo 10, Saul traiu a Samuel, ao ponto de Deus falar: Samuel, por que você está triste? Por que você está triste? Não é a ti que ele rejeitou, mas a mim. Absalão traiu seu pai Davi, segundo Reis capítulo 13 ao 18. Então, de Gênesis a Malaquias, não se achou um sequer justo, mas em Apocalipse a palavra diz, Apocalipse capítulo 5, eu chorava muito e muito se angustiava, mas veio um anjo e me disse: não chores mais, não chore mais,
que Jesus foi digno de abrir os selos. Ele foi digno de abrir os selos da vida. Porque quando Jesus viveu aqui na terra, ele foi perfeito. Veja que lá em João capítulo 10, ele disse: ninguém tira a vida de mim, eu a dou. João capítulo 10, ele disse: ninguém tira de mim, eu vos dou a minha vida em favor de muitos. Então, Atos dos Apóstolos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 18, fala a respeito de 5 homens que desceram com Pedro para ir para Jope, e eles desceram com Pedro. Lá eles viram os gentios receber o Espírito Santo, e eles voltaram com Pedro para Jerusalém. Ao retornar, aqueles homens fizeram fuxico, fofocaram, a palavra correta assim, vamos colocar assim. Eles criaram a rebelião, já com o começo de uma rebelião. E isso acontece desde que ser humano é ser humano na terra. Mas o Cristo que veio aqui, que viveu entre nós, ele foi tão perfeito que ele mesmo disse: ninguém tira a vida de mim, eu vos dou, eu dou de bom grado, tornando assim ele digno de abrir os selos da vida. Agora, do versículo 19 até o versículo 30 de Atos capítulo 11, traz outro exemplo. Porque se do versículo 1 até o versículo 18 dá um exemplo do que foi ali o começo de uma discussão, de uma rebelião na igreja primitiva, a respeito de circuncisão, a respeito de lei de Moisés. Agora, do versículo 19 ao versículo 30, traz um exemplo diferente da coisa. Porque do versículo 19 ao 30, cumpre-se o versículo que diz lá em 1 João. O que diz em 1 João? 1 João diz, 1 João capítulo 4, provai os espíritos, provai também os homens, para ver se eles procedem de Deus. Para ver se eles procedem de Deus. Porque eles fizeram uma coleta. Do versículo 19 ao versículo 30, diz que eles fizeram uma coleta, ou seja, uma campanha, e todos os irmãos e os discípulos participaram, porque aqueles que tinham posse deram o dinheiro a Saulo e a Barnabé, deram o dinheiro para Saulo e a Barnabé para enviar para os presbíteros. Chegando esses valores na igreja por mão de Saulo e Barnabé, veja que Saulo não usou aquela montante de riqueza. Saulo não usou a riqueza para comprar benefício próprio. Paulo não comprou fazenda para ele. Paulo não comprou os melhores cavalos, as melhores espadas, os melhores escudos. Paulo não comprou as melhores posses daquela época. Paulo não usou o dinheiro para corromper a sua mente e o evangelho, não. Paulo usou aquele recurso, Saulo usou aquele recurso junto com Barnabé e os presbíteros para ajudar os irmãos que estavam necessitando. Veja que a diferença do evangelho primitivo, o evangelho onde fazia campanhas e coletas para socorrer outros irmãos, socorrer outros discípulos, socorrer a obra do evangelho, foi direcionada corretamente. E hoje não se vê isso. E, lamentavelmente, hoje não se vê isso. Hoje se faz campanhas, se faz coletas para benefício próprio, benefício da família do dirigente, benefício dos parentes, dos amigos próximos, mas os verdadeiros irmãos, as verdadeiras viúvas,
os verdadeiros cristãos que estão precisando são colocados de lado. E isso nos traz uma direção que Paulo disse assim: por isso que no meio de vós há muitos que dormem, há muitos doentes, há muitos ainda que não viram e ouviram a verdade do Evangelho. Por quê? Porque a corrupção entrou. A corrupção entrou. Por isso que Paulo disse que quando eu partir, os lobos entrarão. Agora eu pergunto para você, é fácil entender? É muito simples compreender? Porque João capítulo 4 diz: provai os espíritos, provai os homens, para ver se eles procedem de Deus. Está nas tuas mãos, está na tua mente, está no teu coração. É só você ter coragem para fazer isso. Porque os corajosos herdarão o reino dos céus. Porque o reino dos céus é tomado por esforço. E só o que se esforça herdarão isso. E o que é se esforçar? É entregar de corpo e alma ao Filho de Deus. Porque agindo ele, quem pode impedir? Aqui no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, recebemos, visualizamos e entendemos esses dois significados. Que Deus abençoe todos vocês. É óbvio que a palavra de Deus é um tesouro incalculável. É um tesouro, quanto mais se estuda, mais descobre. Porque não tem igual. Realmente a palavra de Deus ela é sacudida, transbordante, anumentada. E quem é o homem que pode impedir o agir de Deus? Por favor, se inscreva no canal. Igreja Apostólica Semeando Unção, o canal Semeando Unção, disponível a todos. Participe da série, assista todos os vídeos. Obrigado a todos.